Bem-vindo a mais um vídeo do canal Piano Velho. Eu sou Vitor Leão e hoje nós vamos falar sobre a música como metáfora. Hoje nós vamos fazer uso desse livro aqui muito bacana, Ensinando Música Musicalmente, do Keith Swanwick, aqui é o nome dele, que é um livro muito bom. Eu recomendo, na verdade, para todos os estudiosos de música e todos os docentes de música, todos os professores, todos aqueles que trabalham com música, na verdade. Mas principalmente aos docentes, aos que pretendem serem docentes, se tornarem docentes. E outro livro muito bom também é Música, Mente e Educação, do mesmo autor. Que inclusive esse segundo está disponível na BVU, na Biblioteca Virtual Universitária, acho que significa isso. Quem tiver acesso então pode dar uma lida virtual. Quem não tiver acesso pode comprar, pode estar adquirindo esses dois livros em algum site, nesse momento de isolamento, pode ser na Amazon ou algum outro site de vendas de livros. Então, nosso assunto de hoje é a música como metáfora, que é, na verdade, um dos dois pontos principais do pensamento de Keith Swanwick. Um deles é o modelo CLASP, o modelo tecla, tá? Foi adaptado para português como tecla, mas não é isso que a gente vai abordar. Nós vamos falar sobre o processo metafórico da escuta da música, do entendimento da música. Primeiro, a gente vai falar sobre metáfora. O que é uma metáfora? Metáfora, explicando a grosso modo, é quando nós usamos um atributo de uma qualidade de ser ou de um objeto para definir outro objeto de outra natureza. Por exemplo, quando eu estou assistindo, por exemplo, uma luta de boxe, digamos que eu estou assistindo uma luta de boxe, o comentarista fala: esse lutador é uma rocha. Ele obviamente não é uma rocha, né? Isso foi uma metáfora que ele fez. Obviamente ele não é um mineral, mas ele usou um atributo de um mineral, uma característica de um mineral, para definir o lutador. Ou então quando eu falo, essa música é muito triste, também é uma metáfora. Eu estou fazendo uso de uma metáfora, porque na verdade a música não é triste. Triste pode ser o compositor que compôs a música, ou quem está ouvindo ficou triste, mas a música em si ela não é triste, porque a música são somente sons. E é sobre isso que a gente vai falar. O que é a música? Fisicamente, a música é composta por sons. E o que são os sons? Nós já temos falado sobre isso nos vídeos anteriores desse curso. O som não passa de vibração, certo? O som é vibração no ar, no nosso caso no ar, porque nós estamos ouvindo o som vindo do ar, certo? Como já foi explicado, vamos dar uma desligada na geladeira e daqui a pouco eu volto. Pronto, então agora continuando, sem nenhuma interferência de nenhum eletrodoméstico, acho que nós paramos sobre o processo metafórico da música. Às vezes eu esqueço de olhar aqui para a câmera. Agora eu estou olhando para você, certo? Então, eu estava falando sobre quando nós falamos, por exemplo, essa música é muito agitada. É uma metáfora, certo? E aí depois nós fomos para o que é música. Fisicamente, música não passa de vibração no ar, certo? A não ser que você esteja ouvindo música debaixo d'água, creio que não. Ou ouvindo música assim, encostado, alguma música que esteja vibrando em algum objeto sólido. Mas provavelmente não. A gente ouve música, nós ouvimos sons vindos do ar, né? Que são vibrações nesse meio gasoso que é o ar. A gente já tem falado sobre isso. Quando, por exemplo, estralo aqui meu dedo, essa fricção e esse impacto, a fricção causa impacto, o impacto faz o ar vibrar, essa vibração vai se irradiando tridimensionalmente e até que faz vibrar nosso tímpano, e aí essa informação chega em nosso cérebro. Isso é um som, certo? A música é composta por sons. Então, fisicamente, a música não passa de vibração, de frequências sonoras, né? Essas vibrações são medidas em frequências, que nós usamos os hertz, que é uma medida de frequência. Então, por exemplo, um som de 200 hertz é um som bem gráfico, que ele vibrou 200 vezes por segundo. Já um som de 2000 hertz já é um som mais agudo, porque ele tem a frequência de 2000 ciclos por segundo.
certo? Esses termos físicos eu posso me enganar um pouco, mas acho que é ciclo sim, se eu me lembro bem, faz tempo que eu estudei isso. Então, mas musicalmente, a música é muito mais além do que apenas vibração. Porque quando nós ouvimos música, nós percebemos ela de forma, não de forma pura como vibração, nós percebemos ela de forma metafórica. O nosso cérebro, ele entende esses sons, essa vibração, como algo muito maior do que vibração. E é sobre isso que o Keith Swanwick fala, que é tão importante, que a música é uma metáfora, que na verdade são 3 processos cumulativos, são 3 processos metafóricos cumulativos que acontecem sem a gente nem se dar conta, sem a gente nem pensar sobre isso. Então, o Swanwick teve esse pensamento epistemológico, ele refletiu sobre essas motos barulhentas, ninguém merece, né? Então, o Swanwick, ele refletiu, ele teve um pensamento epistemológico, ele refletiu sobre o fazer, ou pensou sobre o pensar, que no caso, na verdade, nesse caso específico, ele pensou sobre o ouvir, pensou sobre ouvir a música. Ele refletiu e ele chegou a essa conclusão, que o ouvir música, ouvir não só ouvir fisicamente, tá? Fisiologicamente, mas ouvir fisiologicamente, mas principalmente para a gente perceber o processo cognitivo do entendimento da música. Ele se dá através de metáforas. Por quê? E que metáforas são essas? Isso envolve muitas áreas, tá, pessoal? Isso envolve música, isso envolve psicologia, isso envolve psicoacústica. Então, é um desses assuntos que ele é transdisciplinar. Ele permeia vários ramos do conhecimento. Então, por que a música é uma metáfora? A gente vai entender a partir do momento que eu explicar que metáforas são essas. Então, como informado no início desse vídeo, como eu falei, a música nada mais é do que sons. Mas a partir de que momento que nós começamos a entender esses sons como música? Porque, por exemplo, se eu estralar o dedo, é apenas um som, correto? Mas se eu estabelecer um padrão, uma relação desse som com outros sons, ou uma relação desse som com ele mesmo através do tempo, isso já vai ser percebido pelo nosso cérebro, pela nossa mente, na verdade. Isso vai ser percebido pela nossa mente como música, sem a gente nem se dar conta. É um processo involuntário, esse processo de entender a música através de transformações metafóricas. A primeira metáfora delas, aqui na página 33 do livro, tá? Na verdade esse assunto começa bem antes, começa no início do livro, mas ele começa mais especificamente a focar nesse assunto aqui na página 22, quando ele fala aqui sobre o processo de metáfora. Mas nós vamos pular aqui para a página 33, onde ele tem esse gráfico, mostrando resumidamente, então, que processos metafóricos são esses. São 3 processos metafóricos aqui, representados em 3 esferas, certo? Onde o material sonoro vira expressão, a expressão vira forma e a forma ganha valor ou vira valor, certo? Então o que seria esse material? Desculpa, perdão. Material é justamente o som, material sonoro, certo? É a música antes dela sofrer esses processos metafóricos que acontecem na nossa mente. Então, o som chega nos nossos ouvidos e a nossa mente percebe esses sons não de forma isolada, não um estralo de dedo isolado, não notas isoladas do piano, mas na verdade a nossa mente ela relaciona todos aqueles sons que compõem uma música e passa a entender ela como uma música, através de uma metáfora.
Porque aqueles sons não têm relação nenhuma, fisicamente aqueles sons não têm relação nenhuma, mas musicalmente eles têm relação. Eles foram compostos com o intuito de ter uma relação. Então, a partir do momento que eu ouço uma melodia no piano, então, toquei algumas notas aqui, qualquer nota aqui, de forma aleatória no piano. Então, fisicamente, o que foi que aconteceu? Apenas vibrações, tá? Apenas vibrações, frequências, com determinada frequência, através do tempo. Apenas isso. Mas a nossa mente não entende assim. A nossa mente já entende esses sons como um movimento melódico. Então a nossa mente já entende isso de forma metafórica, já relaciona esses sons e forma uma melodia. O que é uma melodia? São sons consecutivos que estão relacionados entre si. Então, por exemplo, quando li a terra ardendo. Isso aqui é uma melodia, que também está com letra no caso. Uma melodia seria. E por aí vai. Isso seria a melodia principal da Asa Branca. Então, melodia é justamente isso. São sons consecutivos. Sons. Como é que eu posso falar de outra forma? Sons concatenados consecutivamente através do tempo. Então a nossa mente já entende esses sons como uma coisa em movimento. E essa coisa em movimento nós chamamos de melodia, certo? Então melodia é um movimento realizado através de notas musicais. Então, esse é o primeiro processo metafórico que a gente estabelece por via cognitiva, tá? Quando nós percebemos cognitivamente a música, esse é o processo metafórico mais básico. A partir dele, os outros dois processos metafóricos serão construídos. Por isso que eu falei que são processos metafóricos cumulativos. Um só pode acontecer tendo o outro como base. Eles são sobrepostos, podemos falar assim também. Então, o primeiro deles é que a nossa mente entende sons como melodia. Eu também poderia acrescentar, além disso, que o Keith Swanwick fala, nesse processo metafórico nós também podemos citar também quando sons percutidos são ouvidos como ritmo, são entendidos como ritmo. A gente também poderia incluir isso nesse primeiro processo metafórico, que ele chama de notas tornam-se melodias. É o primeiro processo metafórico. Notas tornam-se melodias. Nós também poderíamos acrescentar notas transformam-se em ritmo, que é onde os sons são ouvidos como formas expressivas, gestos, movimento. Então, agora, o que era apenas vibração no ar, com determinadas frequências, passou a ser gesto, passou a ser movimento, um movimento abstrato, né? Porque ele não existe fisicamente esse movimento. Ele é construído cognitivamente, ele é construído metaforicamente na nossa mente, sem a gente nunca ter aprendido a fazer isso. Isso já é inerente ao ser humano. É tanto que um bebê de 1 ano de idade já começa a dançar quando ouve uma música. Você não ensina para o bebê, olha, isso é uma música e isso é apenas um som, não é música. Ele já sabe, desde o nascimento dele, o que é música e o que não é música. É inerente ao ser humano. E alguns outros animais também, tá? Então, esse é o primeiro processo metafórico. O segundo seria quando a música ganha vida própria. E quando é que isso acontece? É quando essas melodias, esses gestos, se relacionam e ganham uma forma, a forma musical. Como assim? Primeiro processo metafórico, notas tornam-se melodias, é quando nossa mente entende esses sons como gestos, como movimento, tá? Como algo em movimento. O segundo processo metafórico
é quando esses movimentos criam relação uns com os outros, porque a música tem várias melodias que acontecem não só concomitantemente, ao mesmo tempo, simultaneamente, como acontecem consecutivamente. Por exemplo, voltando para o exemplo da Asa Branca. Quando lhe dararara, tanarararara, tanararara, tararana, tararana, tararara, tararana. Perdoe-me a desafinação, não sou cantor, tá? Então, aqui a gente tem uma série de frases melódicas que acontecem consecutivamente, uma após a outra. Então, o segundo processo metafórico seria justamente esse, entender essas frases melódicas como algo maior, como a música em si, como a forma musical. E além disso também, acrescento que... Desculpa, perdão. A macarronada estava boa. Então, nesse processo metafórico também, a gente entende... A gente relaciona também não só as melodias que acontecem consecutivamente, mas as melodias que acontecem concomitantemente. Porque na música, pelo menos na maioria das músicas, várias melodias acontecem ao mesmo tempo. Nós temos não só a melodia que o cantor canta, mas também temos as melodias, por exemplo, que o baixo faz, ou que a guitarra está fazendo, ou que a flauta está fazendo. Todas aquelas melodias que acontecem ao mesmo tempo, fazendo todo o contraponto ou preenchendo a harmonia, nós também entendemos eles como formando um objeto só, certo? Então, a nossa mente estabelece essa relação dessas melodias. E é justamente onde a música ganha vida própria. A música parece ser um ser. Metaforicamente, nós passamos a atribuir o valor de um ser vivo ou de um discurso a uma música. O discurso não, porque também o discurso seria também uma espécie de processo metafórico. Mas nós passamos a entender aquela música como sendo algo de vida própria, como uma espécie de ser vivo, que se movimenta, que faz gestos, e que faz gestos, esses gestos relacionados compõem tarefas, passam a formar tarefas, como andar, como pular. Então, com a música acontece a mesma coisa. Nós passamos a entender esses sons isolados, passamos a entender eles de forma coletiva, formando frases melódicas, e depois essas frases melódicas compondo uma música. São transformados cognitivamente através de um processo metafórico em uma música. E o terceiro processo metafórico é onde a música informa a vida do sentimento, que eu vou falar já sobre isso. Vamos dar uma revisada então. O primeiro processo metafórico é quando as notas tornam-se melodias, ou seja, quando os sons são ouvidos como formas expressivas, gestos. No segundo processo metafórico, a música tem vida própria, que é quando as formas expressivas, aquelas que nós construímos mentalmente no primeiro processo metafórico, elas resultam em novas relações. Então, novas relações são construídas entre essas formas expressivas. E então, no terceiro e último processo metafórico, é quando a música informa a vida do sentimento, ou seja, a nova forma incorpora experiências anteriores. Que experiências são essas? Do ouvinte, as experiências subjetivas do ouvinte da música. E nem sempre, uma observação minha, do meu entendimento, é que nem sempre esse último processo metafórico ocorre. Ele ocorre, na verdade, quando você se identifica com a música. Quando eu não gosto de forma nenhuma da música, quando eu não me identifico de forma nenhuma com aquela música, esse processo metafórico não acontece, ou pelo menos acontece parcialmente, ou não acontece integralmente. Mas quando eu me identifico com a música, quando eu ouço a música com atenção, esse processo sim ocorre de forma integral, e aí todos os três processos metafóricos são acumulados, são empilhados, e todos eles acontecem ao mesmo tempo, e aí nós vamos poder gozar integralmente da experiência da escuta musical, da apreciação musical. Então, afinal, o que é esse último processo metafórico?
é quando você relaciona inconscientemente, involuntariamente, essa música, essa forma musical, esse objeto musical que a sua mente construiu ao ouvir apenas vibrações, quando esse objeto, quando esse ser vivo, que é a música que você está ouvindo, quando ele se relaciona com os seus sentimentos, com a sua mente. Ele fala aqui experiências anteriores, mas além das experiências anteriores, na verdade essas experiências anteriores construíram, ele usa o termo aqui esquemata, que eu não lembro de quem foi que ele adotou, mas nós vamos adotar termos mais digeríveis, mais fáceis de serem entendidos. Então, deixa eu voltar bastante para poder chegar aqui de novo, tá? Vamos voltar, por exemplo, para a minha infância. Na minha infância eu tive uma série de experiências como toda outra pessoa, tá? E essas experiências construíram meu caráter, que constroem meu sentimento, que construíram meu ser. Eu sou quem eu sou. Eu sou o ser que foi construído através das experiências que eu tive anteriormente. Ou seja, eu sou construído através das memórias da minha vivência. Por isso que uma pessoa sem memória, ela perde a identidade completamente, porque ela não sabe mais quem ela é. Então esses sentimentos, as ações, os sentimentos, as emoções de uma pessoa são todos construídos através dessas experiências prévias, juntamente com as experiências presentes, obviamente. Então, é como se essas experiências também têm vida própria no nosso inconsciente e refletem no nosso consciente. A nossa mente, a gente pode, como é que eu posso falar? A gente pode dividir em dois momentos, ou em dois lugares, ou em duas qualidades, duas naturezas, pronto. A mente consciente, o pensamento consciente e o pensamento inconsciente, a mente inconsciente, que alguns outros estudiosos chamam de subconsciente, tá? Mas aqui eu vou adotar as denominações, as definições de Freud, da psicanálise. Então, a mente consciente são os pensamentos que eu tenho conscientemente. Eu sei que eu estou tendo esses pensamentos, eu sei que estou pensando nisso, eu sei que eu estou sentindo isso. Mas a mente inconsciente, você não tem consciência do que está acontecendo nela. Você não tem controle, pelo menos não controle direto, tá? Você não tem noção do que está acontecendo. É como se fosse um grande rio, um rio profundo, tá? Quanto mais profundo o rio é, mais calmo ele é. Então a superfície desse rio é o que a gente consegue observar. Seria a mente consciente. Olha só, fazendo metáfora aqui, para explicar para vocês o que é mente consciente e mente inconsciente. Então, eu observando a superfície do rio, eu tenho consciência do que está acontecendo na superfície, as vibrações, se algum peixe vem à tona. Então, essa seria a mente consciente. Tudo que está abaixo do que eu consigo observar, tudo aquilo que não é observável naquele rio, tudo que está submerso, invisível para mim, então seria a mente inconsciente. Eu não tenho ideia do que está acontecendo lá, não faço ideia. Mas a superfície é reflexo de todo o rio submerso, todo o rio invisível. Então, voltando aqui para o último processo metafórico, então, quando a música informa a vida do sentimento. Então, esse objeto musical que foi construído através desses processos metafóricos na sua mente, através dos dois anteriores processos metafóricos, esse objeto que tem vida própria, que se move, ele passa a ter sentimento quando ele dialoga com as suas experiências prévias, quando ele dialoga com seus sentimentos, quando ele dialoga com as suas emoções. Então, inconscientemente, você estabelece, o ouvinte começa a estabelecer uma relação da música que ele está ouvindo com os seus próprios sentimentos subjetivos, os próprios sentimentos do ser, dele mesmo. Eu não estou falando aqui de letra da música, não é a parte poética da música, não, a poesia da música. Eu não estou falando sobre você ler, entender a letra e relacionar conscientemente essa letra ou inconscientemente com as suas experiências prévias. Estou falando da música em si, estou falando das melodias, da harmonia da música, dos ritmos da música.
Então, apesar dessa música não expressar nenhuma ideia diretamente, objetivamente, você vai construir subjetivamente a ideia dessa música. Então, cada ouvinte tem uma ideia subjetiva da música. Por que subjetivo? Porque depende do subjeto, do sujeito. Depende de cada sujeito. É relativo a cada sujeito. Então, eu ouço uma música, eu vou construir um sentimento subjetivo para aquela música, que outro ouvinte vai construir outro sentimento. Vai entender de forma diferente esse sentimento que a música traz para ele, porque é subjetivo, porque isso é construído justamente na relação do objeto musical, que foi construído com as duas outras relações, com os dois outros processos metafóricos, quando eu relaciono isso com as minhas experiências prévias, com o meu sentimento, com as minhas ideias, com a minha mente inconsciente. Então aí sim eu passo então a gozar integralmente do processo de ouvir música. E é aí que eu posso me emocionar com a música. Eu posso chorar, eu posso ficar feliz, posso ficar agitado, porque a música está dialogando com a minha mente de forma subjetiva, de forma completamente abstrata. Então, apesar da música que você está ouvindo não falar assim para você, olha, ela não fala de forma objetiva, olha, eu estou falando sobre aquele namoro que você acabou, que você sofre até hoje, ou eu estou falando sobre aquele amor que você está apaixonado por aquela pessoa, ou eu estou falando sobre aquele sofrimento que você teve na infância, ou eu estou falando sobre aquela esperança que você tem da sua vida melhorar em algum aspecto. A música não vai falar isso objetivamente para você. Você vai construir isso subjetivamente, de forma abstrata. Então você não faz nem ideia com o que a música está dialogando na sua mente consciente, porque esse processo metafórico, como todos os outros dois, eles acontecem de forma inconsciente. Tá? A música dialoga diretamente com o seu inconsciente. E também com o consciente. Com o consciente, ela pode dialogar, por exemplo, através da letra da música, tá? Mas a música em si dialoga diretamente com o inconsciente do ser. E é por isso que a música é a maior das artes. Perdoem-me os outros artistas das outras áreas, mas a música é a maior das artes e a mais abstrata, como o próprio Swanwick fala aqui no livro. Então é isso, a aula de hoje já está longa demais, já está se alongando em demasia. Eu fico por aqui e nós nos vemos na próxima aula. Quem curtiu o vídeo, curte, não posso perder esse trocadilho. E também assina o canal e clica no sininho se quiser. Valeu, galera, até a próxima.